Oi, pessoal, tudo bom? Olá! Hoje eu trouxe aqui a Lucimara de novo, que pra quem não sabe, é a minha psicóloga. A gente já gravou um vídeo sobre ansiedade, eu vou deixar aqui no cardzinho pra vocês verem. Legal. E, como é setembro, a gente veio falar um pouco sobre depressão e sobre suicídio. Um tema muito importante. Você sabe que por dia, 32 pessoas morrem por suicídio. E mais de 800 pessoas por dia tentam o suicídio. É uma questão de saúde pública, né, que a gente tem que se atentar. E que um dos fatores é a depressão. Falar rapidamente o que é a depressão é realmente a presença de um humor irritável, um sentimento de vazio muito grande e principalmente a perda de interesse nas coisas que a pessoa mais gostava de fazer. Eu gosto de falar desses dois primeiros critérios e três primeiros critérios, considerando mais a questão do humor, né, negativo e a perda do interesse das atividades que dão prazer, porque esses são os primeiros sintomas base para a gente considerar a depressão. Depois a gente tem que considerar pelo menos mais 4 critérios, tá? Que são baixa da libido, a falha na concentração, a pessoa começa a perder a concentração, a memória da pessoa também fica prejudicada, alteração no apetite, então ela pode ter tanto um aumento de apetite como uma diminuição do apetite, e ela começa a apresentar também uma irritabilidade, porque muitas pessoas associam a depressão somente à tristeza, né? E não é só isso, tá, gente? A depressão também, um dos sinais é a irritabilidade. Uma outra questão também, uma alteração psicomotora. O que é isso? Uma fadiga muscular muito grande, um cansaço muito grande. A pessoa realmente fica sem motivação de fazer as coisas, e não é só pela falta da motivação, é porque ela está cansada, fadigada. E isso acontece muito. A pessoa não tem vontade de fazer as coisas, ela não tem força. Às vezes a pessoa fala, faz aí alguma coisa, reaja, levanta. É muito difícil, né, a pessoa fazer isso. E também, eu acho que eu já falei de novo da concentração, porque esse sinal da concentração, gente, atrapalha e muito a pessoa. Então a gente tem que prestar atenção em todos esses sinais, porque isso sim pode ser considerado depressão. A partir de quanto tempo? De vez em quando a gente pode ficar um pouco triste. Né? De vez em quando a gente pode ficar um pouco irritado, sem vontade de fazer as coisas, mas se isso persistir por mais de 15 dias, procure ajuda psicológica, né? Porque acontece uma desordem bioquímica na pessoa, né? E a evolução dessa doença, se não for tratada, é muito rápida. Então ela pode ir de leve para moderado, moderado para grave, muito rapidamente. E quando chega principalmente no nível grave da depressão, a pessoa, que é um dos sinais também, são os pensamentos, né? Ideação suicida ou até a própria tentativa. Por quê? Mais um sinal, a pessoa ela fica muito negativa. A pessoa ela carrega em si um sentimento de culpa muito grande, um sentimento de fracasso muito grande, sem ter qualquer evidência. Acontece realmente uma distorção da realidade, né? Então é muito séria a depressão. É um humor realmente negativo, a pessoa ela fica mais pessimista. E quando a gente fala agora do Setembro Amarelo, né, que é realmente a prevenção ao suicídio, como que você que está em casa pode perceber se o seu amigo, se seu parente, se seu marido, sua esposa, se existe essa possibilidade de uma tentativa de suicídio? Comece a perceber as frases dessa pessoa. Eu não sirvo pra nada mesmo, eu não vejo mais sentido futuro, não vale a pena ficar aqui, é melhor desistir de tudo. Às vezes a pessoa não vai nem falar muito claramente, mas comece a perceber. E olha só o que eu acho que é importante dizer, porque muitas pessoas dizem, ela quer chamar atenção. Ela tentou se matar, não se matou não, ela na verdade já estava querendo chamar atenção. Gente, a gente tem que parar com esse paradigma, com esse julgamento. A pessoa que chamou atenção, ela chamou atenção, sabe por quê? Porque ela precisa de cuidados. Uma pessoa que tenta o suicídio, ela não é que ela queira dar fim
a vida. Fica inclusive uma questão muito ambivalente, né? Uma emoção muito ambivalente de vida e morte. No fundo, o que ela quer é acabar com aquele sofrimento que está dentro dela, que ela não aguenta mais e que ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela quer dar fim à dor, ela quer dar fim ao sofrimento, ela quer dar fim àquele problema que ela não consegue resolver, que às vezes para você é algo tão simples, mas que para ela é um sofrimento tão grande, é tão penoso e que por falta de repertório ela acredita que a alternativa é a morte. E a gente precisa ter um comportamento e uma postura mais empática para com essa pessoa. Por que eu digo isso? É importante você ter essa postura. Porque às vezes a pessoa ela quer falar sobre a dor dela. E às vezes ela inclusive quer falar, olha, eu estou pensando em dar fim à minha vida. Mas o que o outro fala? Credo, não acredito que você está pensando nisso. E aí às vezes trazem até questões religiosas, né? Crenças religiosas. Poxa, mas olha onde você vai parar se você se matar. Imagina, sua vida é maravilhosa, você não tem problemas para querer fazer isso. Que só aumenta a dor da pessoa, que ela fica mais culpada ainda. A dor da pessoa. Então, gente, o primeiro ponto é acolher essa pessoa. Ouvir essa dor dessa pessoa que não é fácil. E aí, como você, né, pode ajudar uma pessoa que esteja com esse comportamento suicida? Além de acolher, né, a gente precisa prevenir. Prevenir, fazer prevenção, né, de risco. Comece a tirar todos aqueles objetos pontiagudos, cordas, cintos, né, porque a gente tem que realmente tirar do campo de visão da pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa acaba de fato arquitetando e de fato ela planeja tudo isso. Entretanto, às vezes, conforme ela tem um gatilho que dá essa dor nela e que ela quer se ver livre dessa dor, ela pode agir por impulso. Pessoas que têm na personalidade uma característica de impulsividade, ela pode realmente fazer imediatamente. O que pode acontecer é que, como ela não planejou muito, pode dar errado. E aí vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de fracasso. Então, o primeiro ponto é: indique para um psicólogo. O psicólogo vai fazer todo esse trâmite para trazer aí um trabalho multidisciplinar com psiquiatra. A gente vai fazer um trabalho com intervenção medicamentosa, psiquiatra e o psicólogo para poder acompanhar. E o que eu acho que é importante, você que talvez esteja pensando em dar fim à própria vida, pense quais são as razões e as vantagens para viver. Eu tenho certeza que talvez você tenha aí uma lista enorme para fazer e para colocar de quais são as vantagens para viver. Se você fala para mim, não, eu não vejo motivos, eu não tenho vantagem nenhuma de viver, o que você espera da vida? O que você espera que melhore na sua vida? E faça essa lista de tudo que você espera que melhore na sua vida. E a partir daí, vamos buscar meios para começar a fazer com que a vida aconteça dessa maneira que você espera. É muito sério quando a gente fala em suicídio, e a gente tem que fazer de tudo para poder prevenir, porque olha, de 9 a cada 10 tentativas de suicídio, 9 pelo menos dá para ser controlada e ser bem tratada, tá? Ou seja, 9 nós poderíamos já ter evitado. E infelizmente acaba acontecendo um número muito grande por dia, 32 suicídios aqui no Brasil, 32 suicídios por dia. É um assunto muito delicado, a gente tem que falar sobre o suicídio cada vez mais. Quem fala sobre suicídio previne o suicídio. Muitas pessoas falam, mas se falar sobre suicídio você vai fomentar. Não, quanto mais a gente falar sobre o suicídio, mais a gente vai prevenir, porque aí a pessoa também vai estar ciente que ela pode controlar. Aliás, eu quero até passar um número que é o 188, que é do CVV, Centro de Valorização à Vida. Caso você não queira ir imediatamente a um psicólogo, caso de repente você que tem uma amiga, um amigo, um parente que está apresentando um comportamento suicida, indique esse número, porque às vezes a pessoa não quer falar para o outro, porque às vezes é até o outro que está causando essa dor nela. Então, você pode entrar, e às vezes a pessoa, por até ser atendido por um psicólogo, seja particular ou SUS, enfim, isso pode demorar, ou até mesmo a pessoa não pode ter condições de pagar uma consulta, entre em contato com o CVV,
Centro de Valorização à Vida. A ligação é gratuita, você pode falar pelo chat também se quiser. Inclusive, acho que eles fazem até visitas a essas pessoas, se necessário for. Então, gente, não dá pra gente fechar os olhos para o assunto de suicídio. A gente tem que falar sim, e o Setembro Amarelo está aí para isso, né? Para valorizar a vida, para prevenir realmente. E trazer alternativas. E trazer alternativas, porque quem cuida da mente, cuida da vida. E a gente precisa realmente se cuidar cada dia mais. Outra dúvida que eu tenho, como você acha que a gente consegue incentivar uma pessoa a buscar ajuda psicológica? O que a gente pode usar como argumento pra pessoa ter essa... Sim. Eu acho que a primeira coisa é já começar a desmistificar de que psicólogo não é pra doido. Né? Que psicólogo é pra doido, né? A gente tem que desmistificar isso. Você pode falar para a pessoa, olha, eu acho que seria interessante você buscar uma ajuda psicológica, porque o trabalho da psicoterapia é para quem está bem, quer ficar melhor. Eu vejo que neste momento, talvez você não esteja se sentindo confortável, você esteja com alguns incômodos, e com o psicólogo você vai ter a liberdade e o acolhimento necessário para falar o que você quiser falar, sem julgamento, né? Então, o primeiro ponto é esse, é falar que o trabalho do psicólogo não é para quem é doido. Ao contrário, é para todo mundo. Que bom seria se todos nós fizéssemos terapia, né? Terapia tem que ser para todo mundo tem que fazer, né? Então a gente pode começar a incentivar por esse viés. Depois você pode simplesmente orientar sobre o CVV, porque aí a pessoa vai entrar em contato e também vai ser orientada, né? Tem grupos também, né, de acolhimento em igrejas, né? Então vocês podem procurar esses grupos que também de alguma forma eles vão fomentar a importância do trabalho psicoterápico, né? Então é uma maneira assim dele começar a se aproximar para depois de fato aceitar e ir até uma consulta com o psicólogo. Porque, gente, nós somos normais, tá tudo bem, nós somos psicólogos, tá tudo certo, a gente vai acolher, a gente não tem aquela cara fechada, não, ao contrário, a gente tem que ter uma postura totalmente empática, de acordo com a necessidade da pessoa, né, do paciente. Então, mais uma vez, até parafraseando a frase do meu amigo Leonardo Abrão, que é um psicólogo incrível, que é o idealizador do Janeiro Branco, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Para que realmente a gente possa diminuir todas essas questões de depressão, suicídio. E é importante lembrar que não é só a depressão que pode causar aí, aumentar o risco do suicídio. Tem realmente algumas questões psiquiátricas, de transtorno mental, né? Esquizofrenia, transtornos de personalidade, transtorno afetivo bipolar, né? Transtorno do humor. Então são muitos fatores aí, sem contar uma questão genética. Pessoas que têm parentes de primeiro grau, que já tentou ou já cometeu suicídio, não só primeiro grau ou na família, tem 5 vezes mais chances de estar mais vulnerável, né? A ter um comportamento suicida. A pessoa sempre vai ter esse comportamento? Claro que não. Uma pessoa que está com depressão sempre vai ter um comportamento suicida? Não, tá? Mas pode ter a partir do momento que tem toda essa herança genética. Então é importante a gente até observar na família, será que eu já tive algum caso? Como eu posso cuidar melhor da minha saúde mental para prevenir que isso aconteça? E também não significa que a pessoa que já teve, ela vai ter depois, ela pode tentar novamente o suicídio? Não necessariamente. Né? Então, por esse motivo é importante aí o acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu valorizo muito esse trabalho multidisciplinar. E a minha última pergunta, quando a gente vê que um amigo nosso está em crise, ou quando a gente estiver em crise, o que a gente faz? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode melhorar? Então, a primeira coisa é quando a gente está com uma ideação suicida, que eu acho que você está querendo saber, né, Loli? Quando a gente está com uma ideação suicida, a primeira coisa é a gente procurar pessoas que nos fazem bem, né? E compartilhar. Olha, eu estou com pensamentos que não são bons, eu estou pensando sim em me matar, eu não estou bem neste momento. Escolha uma rede de apoio. A gente tem que construir uma rede de apoio. E essa rede de apoio pode ser quem você quiser. Pode ser uma amiga, pode ser um parente, pode ser alguém do trabalho, alguém que você confie e que te faça bem. Compartilhe com essa pessoa, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou com esses pensamentos,
vem aqui em casa, fica aqui comigo, ou vamos sair um pouco, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa, porque a gente precisa se mexer. É claro que a pessoa que está em depressão grave, por exemplo, ela não vai ter essa força. Por esse motivo, a pessoa não pode ficar sozinha. Ela precisa ser acompanhada e assistida. E aí você pode também entrar em contato com o CVV. É importante dizer, gente, que as pessoas que fazem atendimento lá são preparadas para isso e o atendimento é totalmente sigiloso. Então, sinta-se à vontade para falar o que está doendo em você, né? Porque certamente a alternativa não é o fim da vida, né? É que naquele momento é compreensível que você esteja talvez sem direção e sem perceber alternativas, e por isso que a outra pessoa, um profissional especializado, vai poder te ajudar nisso. Obrigada de novo. Imagina! Maravilhoso. Estou à disposição. Eu, como paciente, concordo com tudo. E, cara, é bizarro como o tratamento psicológico me deu qualidade de vida em vários outros aspectos, sabe? Aspectos que eu jamais ia imaginar. Eu fui com problema X e resolvi X, Y, Z, sabe? E acho mágico, assim, maravilhoso. Obrigada. Que bom. Obrigada de novo. Imagina. Conte comigo. Sempre maravilhoso. E, mais uma vez aqui, ó. Assim, né? Isso, sim, isso. Aí, vai. ó. 1, 2, 3 e paz.